E se você pudesse voltar no tempo e tivesse a chance de mudar algo no futuro, o que você faria? Em Tokyo Revengers, nosso protagonista tem essa chance, e se quiser saber por que você precisa assistir esse anime, então fica aqui nesse vídeo. Opa, e aí, eu sou o Tan. E eu sou o Léo. E ultimamente eu percebi que um anime novo sobre viagem no tempo, um assunto que eu gosto muito, tem sido muito falado e eu decidi acompanhar esse hype. Nesse vídeo, eu e o Léo vamos conversar sobre o anime e também vamos fazer uma breve análise de todos os episódios, incluindo o episódio 6, que é o episódio mais recente até o momento da gravação desse vídeo. Só lembrando que você pode acompanhar tudo pelo índice aqui na timeline do vídeo sobre o que a gente está falando no momento. Sem mais nem menos, vamos pro assunto do vídeo, que é Tokyo Revengers. Tokyo Revengers é um mangá que recentemente ganhou uma adaptação para anime, e a história é sobre um garoto chamado Takemichi, que depois de sofrer um acidente nas linhas do trem, ele acaba voltando pro mesmo dia, só que 12 anos no passado, revivendo todos os traumas que ele e os amigos sofreram sendo escravos de uma gangue do terceiro ano. Bom, com isso, ele vê a oportunidade de poder salvar sua ex-namorada, Hinata, e o irmão dela, o Naoto, que morrem devido a um confronto de gangues pouco antes do acidente que ele sofreu. O Takemichi acaba contando o dia em que eles morrem para o Naoto quando ele era criança, e isso muda toda a linha do tempo. O Takemichi volta pro presente após apertar a mão do Naoto, e com isso a gente tem uma base do que pode ser o gatilho para a viagem no tempo. Agora no presente o Naoto está vivo, ele não morreu no acidente com a Hinata, ele agora é um policial investigador que sabia a hora em que o Takemichi sofreria o acidente nas linhas do trem e morreria, e com isso ele consegue salvar o Takemichi das linhas do trem. Então agora eles vão fazer de tudo para conseguir salvar a Hinata. Tudo isso acontece no primeiro episódio e eu achei bem interessante, o anime conseguiu prender a minha atenção e me fazer querer continuar assistindo, e acompanhar o anime. Bom, já no segundo episódio, o Naoto fala pro Takemichi sobre os líderes da Manji, a gangue responsável pela morte da Hina. O Naoto pede pro Takemichi voltar no tempo e impedir que os dois líderes dessa gangue se encontrem. Daí, quando o Takemichi volta, ele tá no meio de uma luta do clube de lutas dos caras do terceiro ano, e ele perde essa luta. Ele toma uma surra dos caras porque todo mundo apostou nele. Mesmo após tomar uma surra do Kiyomasa, que é o líder dos caras do terceiro ano, ele se levanta e pede pra encontrar o Sano e o Kizaki, que são os líderes da Manji, e o Kiyomasa tem uma reação muito violenta e pega um taco pra bater no Takemichi. Depois disso tem uma cena da Hina e do Takemichi em que ela fala que se ela estivesse lá, ela protegeria ele, e essa cena foi muito legal e importante, porque além de construir a personagem Hinata, também constrói a relação deles para nós telespectadores que não acompanhamos o desenvolver dessa história antes, no passado. Após isso, um dos amigos do Takemichi, o mais fraco do grupinho, é obrigado a lutar nesse clube de lutas, e no meio da luta o Takemichi e seus amigos eles ficam desesperados por ver o amigo dele apanhando, porque é uma diferença muito grande de força entre um oponente e outro. O episódio termina com o Takemichi desafiando o líder do clube, o Kiyomasa, pra lutar com ele, o mesmo cara que quebrou ele com um taco. Tudo isso só pra tirar o amigo da luta, tirar o foco dessa luta e focar no Takemichi contra o Kiyomasa. E o terceiro episódio já começa com a luta entre o Takemichi e o Kiyomasa. O Takemichi obviamente tomou uma surra mais uma vez, mas ele não desiste. E o Akin, o melhor amigo do Takemichi, ele até pega um canivete e quase vai pra cima do Kiyomasa. Porém, no meio da luta, chegam dois personagens principais que faltavam para a história. O Sano, ou o Mickey, o líder da gangue Manji, e o Draken, o vice-comandante da gangue, que é como se fosse o irmão pro Sano. O Sano bate muito no Kiyomasa porque ele criou um clube de luta sem a permissão da gangue, e o Sano simplesmente decide que quer virar amigo do Takemichi. No outro dia, o Sano, ou o Mickey, junto com o Draken, entram na escola do Takemichi e tiram ele da sala. A Hinata, inclusive, ela confronta os dois, achando que eram os valentões que batiam no Takemichi. E embora essa cena pareça ser cômica e engraçada, ela não é. Ela é bem tensa, mas ela vê que eles são, na verdade, amigos do Takemichi agora, Então ela fica tranquila e até se desculpa com eles. O Takemichi, o Mickey e o Draken vão dar uma volta, e o Mickey diz pro Takemichi que ele tinha um irmão mais velho, porém ele morreu. E o Takemichi lembra muito esse irmão pro Mickey, então por isso ele gostou tanto do nosso protagonista, e o Draken também é como um irmão pra ele. A gente ainda vê nesse episódio que o Mickey, ele não é um cara ruim, então a culpa pela gangue Manji ter se tornado criminosa é o outro líder que conhecemos ainda no final desse episódio. Bem, ele
no comecinho do quarto episódio, né, não acontece muita coisa, né, o Takemichi apenas sai ali com a Hina, tem uma interação ali engraçada com a mãe dela e tal, e eles vão ver os fogos de artifícios, né, e só que tem uma cena bem engraçada que o Takemichi pega na mão de alguém achando que é a mão da Hina, né? Mas quando ele vai ver, ele acabou pegando na mão do Naoto, né? E ele acaba voltando pro presente novamente. Eu achei essa parte muito engraçada, né? E depois disso, né? O Naoto conversa com o Takemichi e diz que o Akinho, ele tinha sido preso por esfaquear o Kiyomasa, o cara lá do 3º ano. Porém, como o Takemichi mudou o passado, né? O Akinho acabou não esfaqueando o cara e também não foi preso. Como o Takemichi criou uma relação ali com o líder da gangue Manji, os amigos dele também ficaram mais próximos da gangue. Consequentemente, o Akinho virou um dos líderes da Manji também, um dos caras importantes ali da gangue. E o Takemichi decide encontrar ele, né, pra ver se ele consegue ajudar ele a encontrar o Mickey, né. E eles se encontram ali, né, eles se encontram num prédio, né, que o Akinho administra, né, e eles sobem no terraço do prédio ali. E o Akinho diz pro Takemichi que foi ele que empurrou o Takemichi do trem. Isso daí é bem impactante. E ele diz que era impossível alguém salvar o Takemichi sem saber disso. Isso daí ele já emenda falando que o Takemichi consegue voltar no tempo, acusa o Takemichi obviamente diz que não. E aí papo vem, papo vai, e tem o grande ápice do 4º episódio, que é quando o Akinho basicamente se joga do prédio. Sem mais nem menos, ele se mata na frente do melhor amigo dele, e isso foi bem impactante. Eu gostei muito desse 4º episódio. Chegando no 5º episódio, né, ali no começo, o Naoto diz pro Takemichi, né, que vai acontecer um confronto de gangues. E nesse confronto o Draken vai morrer. E é aí que o Mickey fica malvado, é aí que a Manji entra pro mundo do crime. E a missão do Takemichi é basicamente pedir a morte do Draken. Logo depois disso acontece uma cena muito engraçada. O Takemichi, logo quando ele volta no tempo, ele tá ali num momento meio íntimo com uma garota ali que a gente não sabe quem é, mas não acontece nada demais, ele simplesmente sai correndo e dá de cara com a Hina. E é muito engraçado, ele não sabe o que falar pra Hina, ele fica meio desconcertado ali. Com isso a gente descobre, né, que quando ele volta pro presente, o eu dele do passado continua vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eles conversam ali um pouco, ele e a Hina, até que o Draken liga pra ele e diz pra ele ir pra um certo lugar. E a Hina decide junto com ele. E chegando lá, ele se encontra com a gangue. E adivinha, a menina do começo do episódio faz parte da gangue. E ela diz pro Takemichi que ela é apaixonada pelo Draken. E ela fala tudo o que aconteceu com o Takemichi pra Hina. E é muito engraçado, a Hina fica muito brava, bate no Takemichi, eu dei muita risada nessa parte. E após esse alívio cômico aí, tem uma reunião ali entre os membros da gangue. A gente descobre o motivo do confronto em que o Draken morre. O motivo é que um amigo de um dos membros ali da gangue Manji, né? Ele foi espancado juntamente com a namorada dele por outra gangue. E a namorada dele, além disso, foi violada por essa gangue também. E depois disso, só mostra ali o Mickey e o Draken juntos. E o Takemichi vê ali a relação deles dois, né? Vê que o Draken é como se fosse um irmão mais velho pro Mickey. Ele cuida do Mickey. Quando o Mickey tá estourado, ele segura o Mickey pro Mickey não acabar fazendo alguma coisa que ele vai se arrepender depois. Por mais que não seja muito importante, faz sentido mostrar, porque mostra pra gente ali o motivo do Mickey entrar pro mundo do crime após a morte do Draken, né? O 6º episódio ali começa exatamente da onde terminou o 5º, né? E o Takemichi tá meio que espionando aí do Draken e o Mickey, como terminou o 5º episódio. E o objetivo dele continua o mesmo, né, sendo descobrir tudo sobre a Moebius, que é a gangue que vai confrontar a Manji, e impedir a morte do Draken. E depois disso mostra um pouco ali sobre o passado do Draken, mostra que os pais dele abandonaram ele ainda bebê, e ele cresceu em uma casa de massagens, e todos na escola ele respeitavam ele por ele ser mais alto, então eu achei bem interessante mostrar que desde pequeno o Draken já impunha respeito. E tem uma cena bem engraçada ali, que quando ele tava na 5ª série, foi quando ele fez a famosa tatuagem na cabeça dele, né? E ele sofre muito, mas lógico, como qualquer moleque de 10 anos de idade, ele achou maneiríssima a tatuagem e ficou super feliz. E ele, por ser maior que os caras do colegial, ele botava todo mundo no chinelo, né? Deixava todo mundo ali amedrontado quando ele aparecia. E depois disso, chegam uns caras do colegial ali, né? E falam pro Draken que um garoto bateu em um dos mais fortes do colegial. E eles pedem pro Draken ir lá chamar o Mickey. Então o Draken
É muito engraçado essa parte, porque o Draken acha que o Mickey é um cara fortão, gigantesco. Aí ele olha lá, é só um baixinho. Eu achei muito engraçado essa parte. A reação dele é muito boa. Então chegando lá, ele leva lá o Mickey até os caras do colegial. E o Mickey simplesmente dá um pau no líder do grupinho ali. E o Draken fica super surpreso. E os dois viram amigos depois disso. Então volta pro presente. E o Naoto e o Takemichi estão à procura de Osanai. Osanai é o antigo líder da Moebius, né? A gangue que a Mandy vai enfrentar. Eles encontram o Osanai ali por acaso e se surpreendem, porque o cara hoje em dia é um fracassado. E eles conversam ali com o Osanai e tal. E ele se mostra bem traumatizado. Ele diz que após a morte do Draken, a Mandy começou a ter alguns conflitos internos. E matar o Draken não foi ordem dele. E sim, foi apenas o estopim para o início do plano de um certo alguém, mas ele não revela quem que é que está por trás disso, né? Quem você acha que é o culpado aí? Diz aí no comentário. Voltando, após isso, o Takemichi volta ali pro passado e tem uma interação muito bonita com o Akinho. Eu tenho que admitir que eu me emocionei nessa parte. Após isso, o Takemichi vai até o Mickey ali, o Mickey e o Draken, né? E ele tenta impedir o conflito, né? Fala que não, que é melhor não brigar, tudo. E, obviamente, ninguém escuta ele, com exceção do Draken, que diz pro Mickey ali que não seria uma má ideia espionar a Moebius. O Takemichi dá ali a ideia de espionar e o Draken diz que não seria uma má ideia. E após esse papo, do nada, a gangue inteira da Moebius entra no galpão em que eles estão. Inclusive o líder lá, o Osanai, junto, né, totalmente diferente ali no passado. E o episódio termina assim com esse grande gancho para o próximo. Bem, agora terminamos aí a análise, né, dos episódios. E agora eu vou dar a minha opinião sobre o anime e depois o Tan vai dar a opinião dele. Começando aí, eu achei o Tokyo Revengers um anime muito bom, muito interessante, né? Ele é bem diferenciado, assim, pega a viagem no tempo com gangue, um negócio bem diferenciado mesmo. Eu achei um anime bem legal, com uma trama bem interessante que te prende. E é um anime aí que muita gente está falando que pode concorrer aí de melhor anime do ano. Eu não sei porque eu não li o mangá, mas aí as pessoas que leram estão aí dizendo que pode concorrer a melhor anime do ano. Então é mais um motivo aí pra você assistir esse anime. Esse anime só tende a melhorar. O último episódio aí que lançou foi o 6º, foi um episódio bem interessante. Todos os episódios até agora foram muito bons e eu tô curtindo bastante o anime. E agora o Tan vai dar o veredito dele aí. Bom, agora eu vou dar o meu veredito sobre o anime e, na minha opinião, a proposta é muito interessante. Ele consegue trabalhar os dois assuntos diferentes, né, as gangues e as viagens no tempo, a ponto de você sentir falta tanto de um lado quanto do outro. Eu gostei da forma como eles trabalham os personagens. Pra mim, o anime só peca na questão da animação, que eu particularmente achei bem feia em comparação aos outros animes da temporada. E eu acho que você precisa assistir esse anime porque ele com certeza vai te surpreender. Eu não dava nada pra esse anime, mas eu assisti e me surpreendeu. Fora isso, é um assunto que a gente não vê popularizar muito aqui no Brasil, a questão das gangues. Então, com certeza vai ser diferente de boa parte dos animes que você já viu. Bom, essa é só a minha opinião e eu tô aqui pra... Eu acho que já usam essa frase, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, já se inscreve aí no canal. Deixa o like também se você gostou. Deixa aí nos comentários aí também outros animes que a gente pode falar sobre. Se vocês quiserem também a gente pode fazer análise sobre os próximos episódios de Tokyo Revengers, mas logicamente se vocês quiserem. Ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Clica em um dos vídeos que estão aparecendo aí no card e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!